E aí, pessoal, aqui quem fala é o Miller, ou, claro, como você quiser me chamar. Depois de muitas tentativas, erros, falhas e tentativas, meus caros, eu decidi o que eu vou fazer finalmente com essa porra desse canal. Vou conversar com vocês, é isso. O estilo de vídeo deste canal vai ser o estilo de vídeo que não necessariamente que eu gosto, que eu costumo assistir, mas é o estilo de vídeo e de conteúdo que eu me adequo. Eu sou um cara muito preguiçoso para editar ou para aprender a editar. Eu sou um cara que sabe, fica cansado rápido. Sou um cara, querendo ou não, vagabundo. Então, o que eu faço? Eu vou fazer esse tipo de vídeo mesmo, tá ligado? E se você quiser assistir, pode assistir. Pode assistir. Os que não quiserem, tudo bem também, ok? O estilo desses meus vídeos vão ser o seguinte: com vídeos ou imagens aleatórias jogadas só pra ter, né? Talvez uma musiquinha lo-fi aqui, uma musiquinha lo-fi ali. E eu falando sobre coisas aleatórias aqui neste canal. Coisas aleatórias mesmo. Até mesmo num vídeo que tem um assunto específico. Então não fique surpreso se você gosta desse tipo de vídeo. Se você quer comentar nos comentários, ó. Se você quiser conversar nos comentários, dizer opiniões, dizer ideias, dizer sugestões de vídeos e pá, vá à vontade. Por favor, só não xingue. Ok? Sendo assim, bora lá. Pessoal, eu sou um cara que gosta, na verdade, eu sempre gostei de fazer histórias, tá ligado? Eu sempre fiz histórias e, pô, eu sempre tive uma imaginação fértil, sabe? Eu não sei se você que tá vendo esse vídeo aqui também já teve, só que o meu negócio é que até hoje eu tenho. Claro, com bloqueio, mas eu ainda tenho. Ah, claro, esqueci de citar, tem um ventilador aqui, tá? Se estiver ouvindo o som de ventilador, não se incomodem, tá ok? Porque eu não vou fazer vídeo sem ventilador. Eu não vou fazer vídeo com eu suando aqui, sofrendo com calor não, meus amigos. Tá ok? Vocês estão aí sentados, deitados, sei lá onde estão, de boa, tá ligado? E eu tô fazendo um vídeo aqui pra vocês se entreterem, pelo menos. Não posso me refrescar. É o caramba. Vocês que aguente, beleza? Seguinte, retornando. Sempre fui uma pessoa muito criativa. Eu tenho até umas dúvidas se eu sou autista, porque eu ouvi falar que talvez esse negócio aí de fazer o que eu fazia na infância, que é o que? Imaginar literalmente, por exemplo, que eu tô numa cena de guerra, que eu era o homem de ferro, eu estava vestindo a armadura do homem de ferro e lutando contra os bichos, soltando bomba, soltando tudo, tá ligado? Dizem que é um sinal de autismo, mas eu não sei, eu nunca fui no médico para saber, nem nada do tipo, provavelmente nem vou, então fica por isso mesmo. Mas esse é o fato, sempre tive uma imaginação muito fértil e sempre gostei também de criar histórias, talvez inconscientemente eu criava também, né? Mas uma coisa que eu fui desenvolvendo durante anos, há poucos anos, inclusive, que eu não tinha antes, na minha infância, etc., é leitura, é literatura. Antes eu não gostava nem de ler.
Eu tive que aprender a como escrever. Eu tive que aprender a como usar a vírgula. Porque mesmo indo pra escola, além de não prestar atenção e não ser interessante pra mim, eu não conseguia colocar na minha cabeça. Tá ligado? E, querendo ou não, eu sou uma pessoa muito subjetiva. Ou subjetiva. Sou uma pessoa muito objetiva. Quando eu quero saber de algo, eu quero saber daquilo. Não é pra você dar voltas e voltas pra falar aquilo que eu quero. Depois de tudo isso. E as escolas geralmente são assim. E é por isso que eu não consigo colocar na minha cabeça. Tá ligado? Mas quando eu vou pesquisar no YouTube e vejo um vídeo, ou quando eu vou no Google, alguma coisa do tipo, é muito mais fácil para mim aprender. Tanto é que eu aprendi o que era como utilizar vírgula, não foi na escola, foi em um vídeo do YouTube. Eu vi e aprendi. E eu tô treinando. Além de ler, obviamente, né? Eu leio. Uma ótima forma de você aprender a como escrever corretamente, etc. é lendo, porque aí você nutre, você meio que absorve aquilo para você inconscientemente e guarda e utiliza quando você for fazer algo. Isso é muito interessante, inclusive. E bom, com essa minha criatividade, né? Que eu sempre tive e esse meu ato de nutrir a leitura e etc, porque eu sei que é importante. Eu no passado nunca gostei tanto de ler nem nada do tipo, mas eu sei que é importante. Mas o que me impulsionou para ler, para entrar nesse mundo literário, criar história. Eu sempre quis criar um universo para mim, tá ligado? Um universo realmente, tá ligado? Com cultura, com seres vivos, com povos, com línguas. Eu sempre quis criar um universo. Esse sempre foi o meu desejo. Que eu sempre guardei, porque não tem como criar um universo. Pelo menos para mim do passado, não era possível. Mas se você vê num ponto de vista, num ponto de mundo diferente, como de criar uma história, você é capaz sim. Porque você pode criar um universo tão vasto, tão imersivo. Opa, não sei se vocês conseguiram ouvir, mas um som aqui. Mas enfim, daria para criar um universo tão imersivo, tão vivo, que você realmente acreditasse que aquele universo realmente acredita que aquele universo existe. Tá ligado? Tanto é que eu tenho uma crença que eu desenvolvi há poucos anos, né? Tirando conclusão. Oh, caramba! Pera aí, pessoal, rapidinho. Pronto, voltei. Voltei. O que eu tava falando mesmo? Tem um pouco de TDAH, eu tenho um pouco de memória falha, mano. Pelo amor de Deus. Mas enfim, deixa eu tentar lembrar. Ah, sim. Sobre criar um universo, certo? Bom. A minha crença. Eu desenvolvi minha própria crença durante esses anos, tá ligado? E tipo assim, pra mim, tudo que o ser humano, tudo que um ser racional, um ser sapiente cria, seja história, alguma coisa, história, um mundo e etc, existe, realmente existe, só que em um outro universo, em uma outra dimensão, se preferir, que a gente não tem capacidade de ir ou se conectar, mas tá ali, tá ligado? E isso é evidente por quê? Porque quando você assiste algo, quando você lê algo, você se conecta com o personagem, com o mundo. Quantas vezes você já não se emocionou, já não ficou com raiva, já não chorou, ficou com nojo, né?
por um personagem, por um local de uma história. E isso é o que torna uma história viva, uma história real. É você acreditar, é você gostar daquilo, tá ligado? Você saber que aquilo existe torna aquilo existente. Mas você gostar e você fazer atividades de, de que envolve esse universo, por exemplo, teorizar, conversar com amigos sobre esse universo, etc., o torna vivo. Ele pode existir, mas para ele ser vivo, você precisa constantemente falar sobre ele, gostar dele, tá ligado? Pelo menos para mim. E aí, com essa ideia de querer criar um mundo e etc., eu fui lá e eu acompanhava um canal chamado Nautilus Curioso, do Vinícius. Eu tenho o contato dele, eu consegui. Ele é eu sou muito fã dele, tá ligado? Ele é um cara muito inteligente. E tipo assim, nessa época ele ainda tinha um canal Nautilus Curioso, hoje ele já não tem. Mas nessa época ele colocou lá na aba comunidade dele: tô criando um livro, alguma coisa do tipo, eu não lembro muito bem. Tô criando um livro. Aqui o link. E eu cliquei no link, porque era um universo de fantasia. E eu gostava de coisas de fantasia, sempre gostei. E eu falei, pô, eu tô tentando ler, tô querendo fazer história. Na verdade, não é que eu tava querendo ler. É tipo assim, eu queria dar uma força pro Nautilus Curioso, porque eu realmente gostava dele, tá ligado? E eu queria conhecer, queria conversar, e hoje eu consegui, né? Mas tipo assim, eu eu cliquei ali pra tentar ajudar ele. E eu cliquei. E eu fui ler. E eu gostei. Aí eu falei, mano, esse site aqui que ele tá fazendo livro, será que eu consigo fazer também? E eu fui ver e eu consegui. Eu poderia fazer. E eu fiz, no caso, esses sites, para quem não conseguiu raciocinar muito bem, é a Whitepad. Infelizmente a Whitepad ela é infestada de fanfics e coisas doentias relacionados a fanfics, mas eu prometo para vocês, fanfic e etc é só a superfície do iceberg. Mais profundo do iceberg é aonde estão o ouro, o diamante, tá ligado? Uma dica para vocês. E aí eu fui conhecendo, fui tentando ler outros livros na Wattpad, porque lá era de graça, até hoje é, né? E eu podia ler, podia ver, tá ligado? Eu podia fazer a minha história também. E eu comecei. Mesmo sem nem saber escrever direito. Literalmente eu não sabia escrever direito. Eu sempre fui um cara muito lerdo nessa questão da escola, tá ligado? De fazer, de escrever, de coisas de português, de coisas de matemática e etc. Eu sempre fui um cara muito bom em ciências e etc. Porque eu sempre pesquisei sobre esse tipo de coisa. Então, a maioria das coisas eu nem aprendia na escola com relação à ciência, nem aprendia na escola, eu aprendia na internet mesmo. E aí, por isso que eu gostava por isso que eu era bom, por isso que eu tirava notas relativamente boas, um 5 etc. Que, bom, naquela escola que eu tava, era a média para você conseguir passar de ano, alguma coisa do tipo. Mas as outras, como português, matemática, eu nunca fui muito bom, tá ligado? Então eu sempre escrevi muito errado. Muito errado mesmo, sem vírgula. E às vezes eu tentava colocar vírgula porque eu, mesmo não sabendo como utilizar, eu sabia da importância, mesmo não sabendo, tipo assim, pra que ela servia. Até hoje eu não sei, mas eu faço e eu consigo. E é isso, tá ligado? Mas aí
eu fui conhecendo outras pessoas que também escrevia livros na Wattpad e ele me recomendou a ver vídeos no YouTube, pesquisar mais sobre e treinar. E eu fiz isso. Eu fiz isso. E aí, bom, eu tô até hoje aqui escrevendo histórias, porque os livros que eu escrevia, eu meio que abandonei. Eu considero que eu terminei, tá ligado? Mas em si eu não concluí a história nem nada do tipo, então eu basicamente abandonei, tá ligado? Mas durante esses anos, quando eu fui abandonando e etc, eu fui parando, tá ligado? Fui parando e fui tentando fazer outras coisas, fui conhecendo mais pessoas. E durante esses anos, eu sinto em mim que eu não consigo mais fazer história como antes. Eu não consigo mais ter a vontade como antes. Eu não consigo ter a criatividade como antes eu tinha. Talvez seja um bloqueio criativo ou qualquer coisa do tipo. Eu até tentei parar por um tempo para, né, deixar a mente descansar um pouco, eu poder pensar em outras coisas, talvez ver outras categorias que eu goste, que não seja somente fantasia e etc, como a ficção científica e etc. Só que não adiantou, eu ainda sinto isso em mim. Até hoje. Eu não consigo mais fazer histórias como antes. E quando eu vou fazer histórias, eu fico um pouco receoso. Será que eu vou conseguir fazer essa história? Será que eu vou parar no meio? Será que alguém vai gostar da minha história? E é aí que eu percebi. Eu sempre coloquei na minha cabeça que eu sempre fiz histórias pra mim, pra eu gostar, pra eu fazer, pra eu me sentir bem. Mas no fim eu só tava me enganando. Eu nunca quis fazer histórias só pra mim. Eu queria que pessoas lessem, eu queria que pessoas gostassem, eu queria que pessoas teorizassem sobre. Eu sempre gostei, eu sempre quis isso. Sempre quis uma comunidade falando sobre, tá ligado? E, bom, hoje em dia, agora, né, exatamente, eu tô fazendo uma nova história. Baseada no Brasil, no nosso mundo real, só que em um universo paralelo, onde as coisas são um pouco diferentes. E bom, eu tô mostrando pra amigos e etc. E tipo assim, alguns deles gostaram, alguns deles querem ver mais da história. E com os feedbacks deles, com eles falando que querem ler mais, eu tô me motivando mais. Isso tá me motivando, isso tá me deixando mais alegre pra poder fazer mais, tá ligado? Tanto é que antes eu não conseguia fazer, tipo, 1000 palavras, escrever um texto de 1000 palavras. Essa história que eu fiz aí, eu consegui fazer quase 4000 palavras, cara. Tá ligado? E eu percebo isso. Bom, acabei falando demais, mas é isso mesmo, tá ligado? É mais um desabafo, tá ligado? Se você tem isso também, se você teve, se você tem esse negócio de querer fazer uma história, de querer fazer um universo, de fazer esse tipo de coisa que eu fiz, o que falei e tudo mais, comenta aí, comenta aí. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer e, bom, considero algo como da minha natureza é ajudar. Ajudar profundamente. Então, se você quer fazer e não sabe como, não sabe por qual coisa começar ou continuar, pode comentar aí. Eu ajudo, ou quem vê esse vídeo também pode ajudar, pode comentar. Tô aqui para isso, para desabafar, para conversar e para ajudar vocês também. Até o próximo vídeo.